Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Akil e neste episódio de 5 minutos da Bíblia Hebraica eu quero conversar com vocês sobre alguns personagens que tiveram os seus nomes alterados, seja por Deus ou por algum líder importante. Será que essa mudança de nome também alterou o destino dos seus personagens? Vamos descobrir isso juntos? Então vamos começar! Muito bem, então, a título de introdução, é importante que a gente saiba que entre os israelitas e os seus vizinhos ali no Antigo Oriente Próximo, um nome, ele não era dado porque soava bem ao ouvido dos pais. Não, o nome de uma pessoa, ele era dado, né? Ou seja, o recém-nascido, ele recebia um nome porque este nome seria o canal através do qual a vida, que era vinda do céu, chegaria até uma pessoa. E aqui a gente está entendendo por vida o destino, a missão, a função daquela pessoa na Terra. Entre os cabalistas, quando os pais dão um nome ao filho, o destino daquela criança está envolto o quê? Na combinação de letras e números, né? Que vai o quê? Formar o nome. Então, de certa forma também, para os cabalistas, essa combinação de letras e números que formam o nome da pessoa influencia no destino, está contida a missão dela, né? Os sábios, olha só, recomendam-se, o que eles recomendam? Que deve-se dar o nome a um filho, o nome de um justo, pois às vezes o nome influencia o comportamento da pessoa e o seu destino. E é verdade, quantas pessoas você conhece que chama Caim? Não é? Quantas pessoas você conhece que se chama Caim? Eu não conheço ninguém. Abel até conheço um ou outro, mas Caim? Judas, tu conhece alguém que chama Judas? Não, né? Então percebe como que o nome nele tem esse impacto, né? Tem esse impacto. Algumas teorias da psicologia, isso eu achei bem interessante, fazem a associação entre nomes e personalidades, acreditando que a escolha do nome de uma pessoa pode ter um impacto em todos os aspectos da vida, né, da sua vida, de uma forma positiva ou negativa. Eu achei isso muito interessante, né? Tanto é que existem pessoas que fazem o quê? Elas mudam de nome, né? Ela recebeu um nome e aí depois ganhou a maioridade e ela quer trocar de nome, porque aquele nome acabou prejudicando a ela, né? Há pouco tempo atrás, esse ano mesmo, eu vi um artigo no qual uma mãe deu o nome do seu filho de Lúcifer, né? E aí o pessoal ficou, meu Deus, mas como é que você vai dar o nome do seu filho de Lúcifer? O que aconteceu? O avô da criança conseguiu na justiça, né, mudar o nome do neto. Porque, meu Deus, como é que vai chamar uma pessoa de Lúcifer, né? Complicado, né? Então, vejam só como o nome, ele tem realmente um impacto. Imagina essa criança crescendo com o nome de Lúcifer. Poxa, muito marcante, né? Muito complicado, né? Principalmente aqui no Ocidente, né? Tecnicamente, na Bíblia Hebraica, trazendo agora para o ambiente da Bíblia Hebraica, foi exatamente isso que aconteceu com pelo menos 4 personagens bíblicos. 4 personagens bíblicos tiveram seus nomes alterados, e você já deve estar começando a imaginar quais são, né? Muito famosos. E a mudança, essa mudança de nome alterou o destino deles, alterou o aspecto da vida deles, que influenciou todo o restante da sua existência. Muito bem. O primeiro, não poderia ser diferente, foi o Abrão, que se tornou Abraão, né? A primeira história da Bíblia Hebraica, né, que registra realmente uma mudança de nome foi, e uma consequente mudança de destino foi com Abrão, né? O episódio é narrado em Gênesis 17, do 1 ao 5, e ocorreu quando o Abraão, né, o Abrão, no caso, tinha 100 anos, né? Deus aparece para ele e diz que estaria então fazendo um pacto com ele e que ele seria abençoado com um filho. E aí vai dizer o texto, né? Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, 100 anos, né? Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti,
e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Até aquele momento, 99 anos, 100 anos, o Abraão, simplesmente o Abrão, no caso, ele não tinha filhos, né? Não o filho efetivamente que ele precisava ter, né? O filho da promessa não chegava para ele. E aí? Deus vai e muda o nome dele. Muda o nome. E é uma coisa muito assim, automática. Porque ele muda o nome dele, na sequência muda o nome da esposa dele, né? E aí o menino Isaac vai então nascer, né? Então a mudança do nome tornou Abrão sem filhos ou herdeiros em um Abraão, pai de Isaac. Olha só, né? E avô de Jacó, de quem procederam as 12 tribos de Israel, cumprindo-se a palavra de Deus, né, dita aonde? Em Gênesis 17, do 6 ao 8. Verso 8 vai dizer: eu te farei frutificar grandissimamente, verso 6, né? Eu te farei multiplicar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, depois de ti e as suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Olha que coisa tremenda, né? Então, a mudança do nome representou também uma mudança de futuro, né? Não só para o Abraão, que morreria sem filhos, né? Efetivamente, da esposa dele, da Sara, mas também a Sara. Porque veja o que acontece. Nesse mesmo episódio, nesse mesmo capítulo, a Sarai se torna Sara, né? O nome de Sarai, esposa de Abraão, né, Abraão, também foi alterado aos 90 anos. E ela teve o milagre de ter um filho depois de idade avançada. E continua o nosso texto aqui do capítulo 17 de Gênesis falando, né? Disse Deus mais a Abraão: Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Olha só que bonito, né? Reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão com o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos? Para o Senhor não é impossível. Vejam aqui que o que nos traz aqui é isso. A mudança de nome mudou o destino, né, do primeiro patriarca e da primeira matriarca. É como vai dizer o Talmud. O Talmud explica que a mudança do nome de Abraão e de Sara criou uma mudança em seu status. Olha que bacana, né? Que coisa linda, né? Antes, eles tinham uma missão particular, que era o quê? Aumentar a família deles. Era o que o Abrão e a Sarai queriam. Queriam aumentar a família, né? Os dois se amavam, queriam ter um filho, né? Mas agora eles tinham uma missão universal: iniciar o povo de Israel. Por que eu digo que é universal? Porque Israel seria para todo o mundo luz para as nações. Israel seria para todos, né, aquela nação que mostraria como servir ao verdadeiro Deus. Quem era o verdadeiro Deus, né? E aí vai dizer aqui Brahot 13, né? Abrão, no início, ele era o pai de Isaac. Ao fim, se tornou o pai do mundo. Sarai, o início, né, no início, ela era a mãe para esta nação, nação de Israel. E no fim, se tornou Sara para o mundo todo. Como é que você conhece o Abraão e a Sara? Não é por esses nomes? Então vejam,
No início era algo particular, clânico, Abrão e Sarai. Mas de repente, com a mudança do nome, o status deles muda, o status deles enquanto família. O Abraão e a Sara não são mais clânicos, eles são universais. E assim passaram a ser conhecidos. Né? Coisa linda, né? Então veja como o nome influencia na mudança do destino, no status da pessoa, dentro da sociedade, dentro do mundo em que estão vivendo. Né? Jacó e Israel. Filho caçula de Isaac, né? Jacó teve o seu nome mudado por Deus, como o do seu avô Abraão. Gênesis 32, 27 e 28, um episódio até bem assim, diferente, né? Eu quero explorar esse episódio em um vídeo com vocês ainda, né? E disse-lhe, qual o teu nome? Ele aqui está lutando com esse homem, anjo, né? Qual o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois com um príncipe lutaste com Deus, e com homens e prevaleceste. Olha só que tremendo. Essa mudança de nome, eu estou dizendo aqui, né? Ocorreu quando Jacó e sua família retornavam para Canaã. Depois de passar um tempão na casa do tio Labão, ele volta com a sua família para Canaã, né? Ao chegar no rio Jaboque, um homem foi ao seu encontro e Jacó lutou com ele até o amanhecer. Pela sua perseverança na luta, o homem disse que ele não se chamaria mais Jacó, mas Israel, porque foi forte contra Deus e contra os homens e prevaleceu. Olha que coisa tremenda, né? E o Jacó foi um homem forte. Ele enfrentou muita coisa desde o início, né? Enfrenta a raiva do irmão, enfrenta o ser enganado pelo seu irmão, porque ele negocia a primogenitura com o Tsaíde, com o Isaac, né? Com o Isaac Tsaíde, o caçador implacável aqui. E o que acontece? Né? O Esaú não fala nada para o seu pai, que havia feito um negócio com o irmão, né? E ele ia receber legitimamente a bênção da primogenitura, porque a primogenitura passou para o Jacó. E o Jacó ainda tem que fugir, porque o Esaú fica com raiva, porque foi desmascarado pela mãe, né? E aí ele tem que fugir, ele vai para a casa do tio Labão, ele é enganado pelo tio, porque se apaixona por uma prima e o tio dá outra para ele primeiro, né? E depois ele até que casa com a Raquel. Mas chega um determinado tempo que Deus abençoou muito Jacó enriqueceu pelo seu trabalho legítimo, né? E aí os cunhados e o próprio Labão começam a olhar atravessado para ele, é nesse momento que ele fala, vou embora, não vou ficar aqui não. Pegou as suas mulheres, seus filhos, seus servos, seu gado e ó, vamos embora, né? E é nesse momento aqui que ele luta. Deus fala para ele, olha, você lutou com Deus e com os homens. Você lutou com poderosos, né? Com Deus e com os homens e você prevaleceu, né? O nome Israel pode ser compreendido de várias formas e eu botei duas para vocês aqui. Primeiro, Yashael, né, de Yashar, reto, honesto, honroso, cumpridor da lei, e El, força e poder, né? E ainda tem Israel, né, de Le-Shrot, lutar, prevalecer, influenciar, e El, força e poder. Aí, aqui a gente começa a perceber, né? Essa mudança de nome queria pontuar que de agora em diante Jacó não seria mais um segurador do calcanhar, mas aquele que, lutando pela força, pelo poder de El, viveria os seus dias. E o Jacó foi forte, né? Até o final dos seus dias ele foi forte. Porque o seu filho querido, José, ele sofre na mão dos irmãos, né? Que o vendem para uma caravana e ele vai parar no Egito, né? E o Jacó, coitado, é enganado pelos filhos. Porque os filhos falam, olha, José morreu. E ele sofre a beça, né? Só pela providência de Deus, o que acontece? Era para o José estar mesmo no Egito, né? Por toda aquela história do José que a gente, qualquer hora, vai estudar com bastante profundidade lá na playlist do AT com AT. Muito bem, vamos avançar aqui e ver agora o último caso, do Oséias, que se torna Josué, né? A mudança de nome de Josué ocorreu na época em que Moisés mandou espiar, olhar para a terra de Israel. Movido por Deus, Moisés renomeou Oséias, salvação, para Josué,
Deus é a salvação. Em Números 13:16, né? Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Josué, filho de Num. A tradição judaica diz que essa mudança de nome deu a Josué uma maior dimensão da espiritualidade, para que ele tivesse a coragem de enfrentar a trama dos espiões e trazer um relato verdadeiro, positivo sobre a terra, né, que seria dada ao povo, né? E é verdade mesmo, porque só 2 dos 12 trouxeram um relato positivo e um deles foi o Josué, né? O Josué foi muito convicto, muito veemente, né? Seu novo nome trouxe resultados, pois somente ele e outro espia refutaram o relato negativo dos outros. Ele foi corajoso, como eu acabei de falar. Ele foi contundente, né? Concluindo, né? Esses episódios demonstram que há em um nome mais do que a gente imagina. O nome é um dos elementos de individualização de uma pessoa na sociedade. Algo que nos identifica e distingue dos outros e que oferece uma indicação favorável e confiável a nosso respeito. E aí eu vou terminar com Provérbios 22:1. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. E é isso mesmo. Nós percebemos aqui nessas histórias como que a mudança do nome influenciou o destino, influenciou a vida desses personagens, né? Isso é muito bonito e é muito importante também, então, que a gente investigue o que quer dizer o meu nome. Será que o meu nome tem a ver com a minha vida? Olha aí que pesquisa bonita que você pode fazer para você mesmo, para melhorar a sua própria identidade pessoal e também social. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço, que Deus abençoe a sua vida.